Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e hoje nós vamos falar de mais um assunto muito importante da área de gestão de pessoas operacional, mais conhecido como departamento pessoal, ok? Vamos falar de horas extras. Eu sou obrigado a fazer horas extras? Por quê? E quando? Ok? Aproveita, se inscreve no nosso canal para receber notificação de novos vídeos. Além disso, ajudar no nosso trabalho. E você que está entrando na área de departamento pessoal ou que já atua na área há algum tempo, aproveita e se inscreva no nosso curso de gestor especialista em rotina do departamento pessoal, ok? Curso online, totalmente prático em 3 módulos: teórico e prático, informatizado e e-social. Nesse curso você tem várias atividades que vão te preparar para o mercado de trabalho. Todas as atividades são corrigidas por mim, Cláudio Saldanha, onde você recebe feedback e tem opções de fazer as atividades várias vezes. São planilhas em Excel com folha de pagamento, férias, rescisão, assuntos diversos da área. São os tópicos que vão te preparar para o mercado de trabalho. Além disso, você tem acesso a um sistema de folha exclusivo para que você possa criar sua empresa, cadastrar seus funcionários e testar os seus processos. Ou seja, esse curso te prepara para efetivamente atuar na área com segurança. Além disso, nós temos nosso grupo de alunos e ex-alunos no Telegram, onde a gente dá apoio para você nessa nova empreitada, ok? Então vem estudar com a gente na Staff Cursos. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar sobre horas extras, ok? O que são horas extras? Sou obrigado a fazer? Por quê e quando? Então vamos lá. Inicialmente a gente precisa entender que a CLT, mesmo antes da reforma trabalhista, ela já previa a possibilidade de adicionar na jornada de trabalho mais 2 horas suplementares, ok? Depois a reforma trabalhista mudou esse nome para horas extras e trouxe alguns ajustes, ok? Mas continua existindo a opção a ser definido pelo empregador, ou seja, sob o comando do empregador, para que a jornada de trabalho possa ser adicionada de mais 2 horas extras diárias. Ou seja, se a sua jornada é de 4 horas, podem ser mais 2 horas extras. Se for 5 horas, mais 2 horas extras. E assim por diante. Até a 12 por 36, a legislação não tira a possibilidade dessas 2 horas extras. E aí você pergunta, e eu que já fiz mais de 2, 3, 4, 5, 6, 10, até 15 horas extras direto. A legislação permite que o empregador adicione mais 2, mas se adicionar mais horas, se for necessário fazer mais horas, o empregador tem que pagar essas horas ou compensar essas horas. Fica a critério dele, como nós vamos ver. O que pode acontecer com o empregador é ele ser fiscalizado pela Delegacia do Trabalho, ser notificado e multado. Essa multa, é claro, vai para o Ministério do Trabalho, não vai para o seu bolso. Então, o que interessa para o empregado é receber por essas horas extras ou ter essas horas compensadas em outro dia, ok? Então, vamos lá. Vamos agora ver de onde vêm as horas extras. Vamos ver a legislação, a CLT, e vamos ver por que, na maioria das vezes, eu sou obrigado a fazer horas extras quando eu sou convocado, ok? Então, vamos lá. Vamos mudar a nossa tela aqui. Deixei o nosso certificado aqui do lado do gestor especialista para você já ir se familiarizando com a sua nova conquista, ok? Esse certificado faz toda a diferença no seu currículo no mercado de trabalho, porque quem conhece a Staff Curso sabe que nós somos exigentes, nós praticamos e nós exigimos do aluno que ele se esforce durante o curso para aprender o conteúdo, ok? Então vamos lá. Estou aqui. Vou acessar aqui o Google, que é nossa plataforma online de cursos, ok? Sistema de folha aqui que nós utilizamos para os alunos testar. Vamos acessar aqui a CLT para a gente ver onde a CLT fala sobre CLT Planalto. Pessoal, vou dar uma dica para vocês.
Você que trabalha com legislação, sempre use a fonte da legislação para trabalhar. Não fique usando informações de alguns blogs, até o site do Senado não é confiável. Até recentemente tinha uma CLT atualizada lá da reforma trabalhista que tinha um monte de artigo que já tinha sido revogado. Então tomem cuidado, usem a fonte. Eu já atuo nessa área já há 30 anos e eu sempre trabalhei baseado na fonte porque eu já tive muitos problemas de consultar a legislação em livros, em sites, e a legislação não está atualizada e acabar me trazendo problema. Então eu aprendi a ir na fonte. No caso, quando você trabalha com informações da CLT, vá no site do Planalto, ó. Coloquei aqui, ó, CLT Planalto, vou clicar aqui, ele vai abrir para mim, ok? Aqui eu tenho a opção de texto compilado. Texto compilado é onde ele não vai aparecer esses artigos ou parágrafos que já foram revogados, tá vendo? Esses revogados, eles aparecem riscados. Quando eu botar compilado, vai aparecer para mim apenas o que está em vigor, ok? Vou botar aqui o que está em vigência e vou procurar o artigo 59, que é onde vai falar das horas extras. Artigo 59. Aqui, ó. Aqui ele, ó. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2 horas, por acordo individual. Grifem isso aí, acordo individual. Isso vai ser importante. A gente vai falar desse acordo individual agora. Convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Vou falar o que as convenções e acordos de convenções coletivas trazem geralmente com relação às horas extras. E aqui ele vai me dizer, ó, a remuneração da hora extra será pelo menos de 50% superior à hora normal. Então, quando você fizer hora extra, se o empregador for pagar essas horas extras, ele vai te pagar com um percentual mínimo de 50%. E a hora extra 100%, quando eu faço em domingos e feriados, ela vem da onde? Não está na CLT, não está em nenhuma legislação. É uma súmula do TST que a maioria das empresas seguem por entender que é coerente. E muitos acordos e convenções coletivas colocam essa regra nos seus normativos. Porém, eu aqui fora, não é? Se eu não tiver essa informação no meu acordo ou convenção, eu não sou obrigado a seguir uma súmula. As súmulas e enunciados, elas são orientações para as instâncias inferiores para seguir uma decisão que já é pacificada no tribunal, ok? Um fiscal não pode me multar porque existe uma súmula de hora extra 100%. Fiscais, auditores, trabalham baseado em normativos legais e não em decisões judiciais. Então fique atento, porque todo mundo conhece a hora extra 100%, mas ela não existe na legislação. Ela ia entrar na CLT no contrato verde e amarelo. Porém, como aquele contrato, aquela MP foi revogada, ele não ficou permanentemente. Então, vamos voltar às horas extras. Se eu fizer horas extras e o empregador for pagar essas horas extras, ele tem que me pagar com pelo menos 50% de adicional. Se minha hora é R$1, ele vai me pagar cada hora extra a R$1,50, mais 50%. E aqui, ó, ele fala da compensação. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pelo correspondente diminuição em outros dias. Ou seja, elas por elas. Trabalhei 1 hora a mais, trabalho 1 hora a menos outro dia e eu compenso, ok? E ele fala, de maneira que não exceda no período máximo de 1 ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Então ele traz uma regra aqui que abre uma abrangência. Porém, ele só fala aqui, ó, em acordo com convenção coletiva. Mas aqui embaixo, ó, ele fala, é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação no mesmo mês,
Então, ele traz também que o acordo individual também vai ser válido, seja tácito, verbal ou expresso, que é escrito, ok? Então, vamos lá. Aqui ele já traz escrito, né? Mas geralmente é tácito ou expresso, conforme já tem lá no contrato de trabalho na CLT. Então, falamos de horas extras. Poderão ser adicionadas 2 horas suplementares, se for pagar 50%, se for compensar elas por elas. Mas agora a grande pergunta: você, trabalhador, é obrigado a fazer essas horas extras? O empregador te convocou a fazer as horas extras. Claro que, geralmente, por intermédio de seu representante, que é o seu chefe imediato. E ele te convocou para fazer horas extras. Você é obrigado a ir trabalhar e fazer essas horas extras? Depende. Geralmente, sim. Vamos entender por quê. Quando a gente entra numa empresa, a gente está tão feliz, não é? Quando você recebe a notícia de que você passou num processo seletivo, você está tão feliz que você, na hora de assinar o contrato, você não lê o contrato todo. Muita gente, inclusive, fica até constrangido de ler o contrato na frente da pessoa que está te dando o contrato para assinar. Pode parecer que você está desconfiando alguma coisa, mas é um direito seu ler o contrato. De qualquer forma, as pessoas geralmente não leem. E vamos falar a verdade, que o brasileiro não gosta muito de ler contrato, não é? Geralmente ele pega ali a coisa, olha ali, no caso do contrato de trabalho, ele olha o nome, o salário, a função, beleza, é isso que eu quero, e assina, não se preocupa com as outras cláusulas. Então vamos ver o que o contrato de trabalho geralmente diz sobre horas extras. Você muitas vezes não pensou que no contrato de trabalho já tinha informação sobre horas extras, mas na grande maioria, até os sistemas de folha já trazem isso nos seus modelos. Até quando você vai comprar um contrato na papelaria, ele já tem isso geralmente inserido no seu texto. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um sistema de folha para vocês. Vamos acessar aqui um sistema de folha da gente, que é o sistema Dexon, que a gente usa aqui nos cursos presenciais, onde o aluno faz aqueles testes que ele faz no online, no Folha Web, que ele faz no sistema Dexon presencialmente. Então, nós temos aqui um contrato de trabalho, ó, modelo padrão, contrato de experiência, um contrato que vem dentro do sistema, não alterei nada. Olha o que diz a cláusula terceira. Obriga-se também o empregado a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que for determinado pela empregadora, na forma prevista em lei, que está lá no artigo 59 e seus parágrafos. Na hipótese dessa faculdade, pela empregadora, desta faculdade pela empregadora, ou seja, o empregador que decide, o empregado receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação, com a consequente redução de trabalho em outro dia. Então, vou dizer para você que assinou o contrato de trabalho, não leu e já tem essa cláusula. Você se comprometeu a, quando for convocado, fazer horas extras. Não existe prazo para você ser convocado para fazer horas extras, ok? Uma das coisas que a reforma trabalhista tirou foi o prazo de convocação, que era um prazo para quando você não tinha esse acordo já pré-determinado, pré-assinado, que está dentro do seu contrato de trabalho. Então, você entrou na empresa, você já concordou em fazer horas extras e você é obrigado a fazer horas extras, seja domingo, feriado, de noite, o que for. Se você não for, o empregador pode te aplicar as penalidades previstas em lei. Previstas em lei não, né? As penalidades que são comuns no contrato de trabalho. Eu falei previsto em lei não, porque não existe lei que determine que você vai poder ser advertido ou suspenso. A única legislação sobre suspensão é que não pode passar de 30 dias. Então, a empresa pode te aplicar as penalidades de advertência e suspensão, e na recorrência disso, você pode até ser demitido por justa causa, por geralmente não ir prestar o serviço extraordinário quando é convocado. Então, fique atento, porque você assinou um contrato, você se comprometeu a fazer horas extras e você está obrigado a fazer horas extras, ok? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Fiquem atentos para evitar desgastes no seu emprego e acabar comprometendo a sua relação de emprego
que hoje, mais do que nunca, é muito importante, ok? Um abraço a todos e até a próxima.